Alice Rupp. Meu nome é Alice Rupp, eu sou médica formada no exterior, formei no Paraguai. Participei agora da última edição do Revalida, né, fui aprovada. Eu comecei também conhecendo o Pense Revalida como aluna, né, treinando, os treinamentos foram todos no Pense Revalida. E hoje eu faço parte da equipe do Pense Revalida na área de medicina da família e comunidade. E a gente está, né, ao longo dos meses, do semestre todo, com essa dinâmica, né, de treinamentos, de dicas, de aulas, né, para estar auxiliando, trazendo conhecimento, dicas de prova. E hoje a gente vai estar aqui com mais um checklist inédito, que já está liberado na plataforma, e a gente também vai ver um outro checklist, e vamos treinar, né, vamos trocar um pouco de conhecimento, vamos ver dicas de prova, um tema que pode ser muito bem-vindo agora, né, a ser abordado, né, um tema forte para vir. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de estar fazendo treinamento hoje. Preciso de 2 candidatos. Posso treinar hoje? Pode sim. Quem foi que falou? Porque eu não consegui ver aqui. Eu aqui, eu que tá falando agora. Só Pronto. tô falando do notebook da minha mulher. Ah, tá. Como você já tem acesso à plataforma? Primeira vez que você vai fazer a prova? Não, é a segunda vez já, mas eu tenho Tá. acesso. Você tem acesso, né? Então, eu É, vou mandar o link e o código aqui no chat para quem quiser também, quem já tem acesso à plataforma, quiser acompanhar. Eu também gostaria. Pronto. Na próxima, então, tá certo. Mandei o código e o link. Começa o nome perfeito. seu É nome José Kelvin. Pronto, já entrou. Pronto. Você poderia, por favor, compartilhar sua tela para todas as pessoas que ainda não têm acesso ao Pense Revalida, poder ir acompanhando também, por favor? Perfeito, perfeito. Só um momento. Obrigada. Pronto, eu vou falar um pouquinho aqui, né, do dia da prova, para quem vai fazer a primeira vez. Eu sempre gosto de repetir, né, para também ter alguém novo hoje, primeira vez, está assistindo. Vocês podem ver aí que no início aí da porta tem o número 5, né, que é responsável, que é correspondente pela área de preventiva, e a prova ela é composta por 2 dias, né, no sábado e no domingo. São 5 estações em cada dia. No sábado, as portas vão do 1 a 5, sendo 1 clínica médica, a porta 2, cirurgia, a porta 3, pediatria, a porta 4, ginecobstetricia, e a porta 5 seria a de preventiva. No domingo, é na mesma ordem, só que as portas numeram de 6 a 10, né? Então, é importante para você já se familiarizar com as portas, você já está na frente da porta, você já sabe mais ou menos o que é que vai ser abordado lá dentro, que área é, né? Isso causa um conforto, você já entrar sabendo onde que você está. Porque é muito angustiante você entrar numa estação e você não sabe nem que porta que foi. Tipo, você entra lá e fica meio perdido. Isso é muito bom. Na última estação minha, no domingo, eu me confundi um pouco nas portas e isso me deixou muito embaraçada lá dentro. Até eu conseguir me identificar onde estava, isso me atrapalhou um pouco. Então, eu gosto sempre de verbalizar isso, porque realmente, quando você já entra sabendo qual a porta que você entrou, qual é a área, isso traz um conforto, certo? Eu vou liberar aqui, tá, José? Na hora que Perfeito, você se sentir preparado, aí você já pode começar. perfeito. José Kelvin Barros Fausto, médico revalidando. Cenário de atuação, atenção terciária, urgência e emergência, sala de emergência, consultórios, laboratório de análise clínica, setor diagnóstico, imagem, unidade de terapia intensiva. Você é médico plantão de emergência de um hospital terciário e atenderá um paciente de 20 anos de idade, trazido desacordado pela mãe. Realizar a anamnese, solicitar exame físico, forma os parâmetros pertinentes, solicitar exames complementares, verbalizar a hipótese diagnóstica, orientar a conduta mais indicada ao quadro. Boa noite, sou o Dr. José Kelvin, médico aqui da unidade. Queria, por favor, que você informasse o nome, idade e profissão, proveniência e o nome, idade do seu filho.
Olá, doutor. Eu sou Bárbara, tenho 50 anos, sou advogada, sou casada. Esse é meu filho Carlos. Ele tem 20 anos, é estudante universitário. Certo. Bárbara, qual o motivo da consulta? O que aconteceu com seu filho? Então, doutor, eu estava trazendo meu filho porque ele estava vomitando muito em casa. Mas no caminho para chegar aqui, ele desmaiou. O doutor, por favor, ajuda meu filho. Certo. Desde já eu estou sendo empático com o paciente, estou aqui para te ajudar também. E a gente vai ajudar assim. Foi a primeira vez que aconteceu isso com ele? Já aconteceu isso antes? Não, doutor, é a primeira vez que acontece isso com ele. Seu filho está passando por algum problema, seja em casa ou no trabalho, nos estudos? Ele só estuda, doutor. Que tipo de problema seria? Seria assim, um problema financeiro, um problema de violência psicológica ou violência física? Então, doutor, ele tem se desentendido muito com o pai, sabe? Desde que começou a fazer a faculdade. Hoje mesmo, né, teve uma discussão muito acalorada entre o pai dele e ele, né? Ocorreu um momento antes de eu encontrar ele no quarto vomitando. A discussão girava em torno da insatisfação do pai dele pela escolha de Carlos, meu filho, pelo curso de artes visuais. Perfeito. Você percebeu se no local onde ele estava no quarto tinha medicamentos ao lado dele, alguma substância química? Sim, doutor, tinha. Eu trouxe até o frasco para o senhor ver. Certo, a mãe trouxe aqui o frasco de veneno, né? De rato. Perfeito. Seu filho, ele teve quantos episódios de vômitos? Ele está nauseado no momento, está desacordado? Então, doutor, no caminho para cá ele desmaiou. E ele vomitou mais de 5 vezes em casa. Perfeito. Era o vômito, característica do vômito seria alimentício, qual era a cor? Era alimentício. Certo, ele teve febre, Não. palpitações, falta de ar, dispneia. Olha, as palpitações ele não falou, agora a dificuldade para respirar ele disse que estava tendo. Perfeito. Nunca aconteceu isso antes com ele, né? Não, primeira vez, doutor. Ele ou alguém da família dele tem alguma enfermidade, hipertensão, diabetes, câncer? Então, doutor, eu sou hipertensa, mas meu filho não tem doença nenhuma. Ele toma algum medicamento, tem alergias, foi internado para fazer alguma cirurgia recentemente? Não, ele não tem alergia, nunca fez cirurgia, não tem internações prévias e não usa nenhum medicamento. Certo. Ele bebe, fuma, usa droga? Não, não bebe, não fuma e não usa nenhuma droga. Como é a alimentação dele, sono e atividade física? Ele pratica yoga e eu considero a alimentação dele bem balanceada, doutor. Certo. Ele não tem algum problema psicológico, nem alguém da família? Não que eu saiba, doutor. Certo. As vacinas dele estão em dias? Não conste no script. Teve alguma alteração do hábito urinário dele, hematura, né? Coloração vermelhada, dissúria, Não polaciúria. percebi. Certo. Teve alguma alteração do hábito intestinal? Não consta. Percebeu alguma alteração na pele dele, como mancha, a pele ficou mais amarelada, icterícia? Não consta no script. Ele se queixou de epigastralgia do abdominal, cefaleia, dor de cabeça? Ele falou que estava com muita dor na barriga. Dor de cabeça não consta. Certo. Teve presença de sangue nos vômitos dele? Teve algum fator de melhora ou piora? Não, não tem nada que melhore ou piore e também eu não percebi sangue. Tem quanto tempo que ele desmaiou? Então, doutor, foi no caminho para cá, tem uns 10 minutos. Perfeito. Ele, de lá pra cá ele não chegou a acordar mais, não é isso? Não consta no script. No momento agora, ele está sentindo dor abdominal, é, turvação Quando, visual, quando ele estava acordado, ele reclamou mais cedo de dor abdominal, doutor. Turvão visual, não. teve convulsão. Não. Perfeito. Ultimamente ele tinha alguma queixa de ansiedade ou algum sintoma de depressão, como humor deprimido, anedonia, tristeza excessiva. Então, sobre assim, eu percebi que ultimamente ele está mais calado, né? Ficando mais no quarto. Ele sempre gostou muito de pintar, mas ele está tendo muitas brigas com o pai recentemente. Perfeito. Ele já teve alguma ideação suicida antes? Essa foi a primeira vez? Então, doutor, uma vez ele comentou meio que brincando, né? Às vezes dá vontade de sumir. Mas eu não dei muita importância na hora. Agora eu tô tão arrependida. Perfeito. Estarei avaliando o exame físico do seu filho, peço a sua permissão. Ele avalia a ectoscopia geral pele e mucosa.
Ele lavar minha mão, calçar as luvas, certo? Ele avaliar os sinais vitais do seu filho, pressão arterial, frequência cardíaca respiratória, saturação e temperatura. Ele avalia exame segmentar, né, cardiovascular, respiratório abdominal, expressão, altura, proporção e percussão. Ele avaliar também o exame neurológico do paciente, né, Glasgow, pupilas, força muscular. Peço a sua permissão. Ok. Sinais do paciente: o paciente está com uma hipotensão e bradicardia, certo? Está com taquipneia, está hipossaturando também em ambiente. Desde já eu já peço para colocar oxigenoterapia no paciente, né? Máscara não inalante, 15 litros por minuto, 10 a 15 litros por minuto. Paciente em estado geral, sudorese profusa, pele fria, úmida, salivação intensa, neurológico do paciente inconsciente, pupilas mióticas não reativas, reflexo osterinoso e Glasgow 6. Na escuta respiratória, muro vesicular do milho, injetores bacinas, cardíaco, bolhas cardíacas baricárdicas, abdômen, flácido, ruídos iliares pesados. Certo, estarei solicitando algum exame para seu filho, tá bom? Estarei solicitando hemograma, glicemia de jejum, tipagem sanguínea, RH, coagulograma, ureia, creatina, sódio, potássio, TGI, TGP, amilase lipase, fosfatossacarina GGT. Estarei solicitando uma gasometria arterial, certo? Estarei solicitando também um eletrocardiograma, e seria isso, uma glicemia capilar também. Solicitou tudo, doutor? Tá concluído meus exames. Certo, um eletrocardiograma, perdão, o hemoglobina do paciente, normal, hematócrito normal, glicemia de jejum está normal, INR está normal, né, 38 de segundo, está normal, ureia creatina normal, TGI, TGP normal, sódio, potássio normal, a gasometria, o paciente está constando uma acidose metabólica, certo? O eletrocardiograma, o paciente está apresentando uma bradicardia, né, mais regular, sem outros achados. E a glicemia capilar do paciente normal também, 98. Certo. Ó, a minha hipótese diagnóstica é que seu filho ele tá passando por um quadro de intoxicação por carbamato, né, que seria chumbinho. É uma intoxicação grave, né, quadro grave. A gente vai ter que internar seu filho, tanto pelo quadro dele, como pelo quadro também da ideação suicida, certo? O paciente está com a síndrome colinética, né, no momento. Vou internar ele, fazer monitorização dos sinais vitais, realizar hidratação endovenosa. No caso do paciente, como ele está desacordado, Glasgow C, a gente vai ter que realizar também uma intubação orotraqueal, certo? Estarei realizando. Vou realizar também aqui, por conta dessa hipotensão cerebral cardia, a tropinização, certo? Até que ele consiga ter a melhora, né, da frequência cardíaca, né, chega a 100, 80, 90 a 100, a gente para a tropinização. Vou estar notificando a Alcinan, essa intoxicação, certo? Após alta, a gente vai estar encaminhando o paciente para a equipe EMULT, né, psicólogo, psiquiatra, a gente pode estar iniciando aqui um SRS para o paciente, né, fluoxetina, sertralina, está encaminhando para o CAPS também. Você tem alguma dúvida? Ele vai precisar ficar internado, doutor? Sim, vai precisar ficar internado, certo? Alguma dúvida? Não, não consta no script. Certo, desde já me despeço cordialmente. Pronto, parabéns, José. Obrigada pela participação. Vamos dar uma olhadinha agora no PEP. O que você achou antes da gente dar uma olhada? Assim, é uma estação muito complexa, né? Mas que dá para conseguir levar, né? Pelo fato do frasco que ela já trouxe, já dá para a gente pensar o diagnóstico, né? Fazer a anamnese certinha, voltada ao caso,
E as condutas finais, né? Como a internação, caminhar para o CAPS, multa. Certo. Vamos dar uma olhadinha no PEP. Eu marquei algumas coisas, porque para não esquecer, mas vamos lá. Eu anotei aqui, você gastou mais ou menos quase 6 minutos na anamnese, realmente é um pouco complicado, né? Porque são muitas coisas para perguntar, mas foi 6 minutos só na anamnese, tá? Então, aqui a primeira parte, né, do acolhimento, né, que tem que sempre se cumprimentar e se dirigir sempre à mãe e o paciente, né, perguntar o nome de ambos, nunca esquecer disso. Estabelecer o contato visual, uma linguagem clara, né, e acessível. Escutar, assim, interromper o relato da mãe. E aí, no item 5, começa em relação à anamnese, né? Então, aí, quando você me perguntou de substância, né, então eu já te entreguei o card, porque foi isso que aconteceu lá na da largata, né? Então, se você perguntasse do animal, algum bicho, ela já te entregava o card. E acabava que você esquecia de perguntar outras coisas, porque você já viu o que era, né? Então, aqui foi a mesma coisa. O paciente estava desmaiado, poderia ter sido um trauma, uma queda, né? Ou uso realmente de algum medicamento que você chegou a perguntar, de substâncias, ou também algum alimento, né? Porque ele estava com vômito também para saber se ele tinha feito uso de algum alimento de origem suspeita, tá certo? Então, seria parcial, porque faltou alimentos e traumas, ou queda. Perfeito. Depois, no item 6, né, sobre a queixa. Então, a gente tinha praticamente 2 queixas, né? Ela estava vindo por o vômito, mas no caminho ela desmaiou. Então, a gente tem que realmente fazer a pergunta das 2 queixas, né? Do desmaio e também do vômito. Do vômito, você... Deixa eu só voltar aqui na anamnese. Você perguntou... Eu só senti falta do vômito, você perguntar quanto tempo tinha que ele começou a vomitar. O tempo em específico. Isso. Porque eu ia te falar para te livrar que tinha mais de 1 hora que ele já estava vomitando. Porque se ele ingeriu o chubinho, né? Há mais de 1 hora e descarta uma possível lavagem, o uso do carvão, entendeu? Para poder ficar mais fácil de guiar a conduta. Se você me perguntasse, então, se tinha mais de 1 hora que estava vomitando, então, lógico que tinha mais de 1 hora que ele tinha feito o uso do chumbinho, né? Então, eu senti a falta de perguntar, assim, para poder, em relação à conduta. O resto tudo você perguntou, conteúdo, a frequência, né? Se tinha preço de sangue, fator de melhora e piora. E sobre o desmaio, né? Eu senti um pouco de falta da amnésia do desmaio. Deixa eu perguntar quanto tempo tinha, né? Mas, assim, perguntar se antes do desmaio, se ele falou que estava com tontura, se você chegou a perguntar se foi a primeira vez, né? Se ele sofreu se ele chegou a ter alguma queda, né? O que ocasionou o desmaio em si. Eu sentia falta um pouco dessas perguntas. Perfeito. Mas você perguntou, então, assim, de maneira geral, né? O tempo desde o início do quadro, a progressão dos sintomas, né? Se ele está piorando desde quando começou. A frequência, se teve algum fator amenizador, você perguntou, algum fator agravante, se fez uso de medicamento e episódio prévio. Então, pontuarei. Porque são 2 queixas, mas aí ela está englobando as 2. Depois, sintomas e sinais acompanhantes, né? Esse daí estão relacionados justamente, como você falou, da síndrome colonergética, né? Que é cialorreia, sudorese. Esses 2 eu senti falta, mas náusea, você não perguntou, mas perguntou de dor abdominal. Mal-estar geral também não vi você perguntando. Falta de ar, sim. Broncorreia ou broncoespasmo, também não. Alteração visual, sim. E em relação à urina, né? Não chegou a verbalizar incontinência urinária, mas verbalizou de alteração urinária. Então, aí seria dor abdominal, falta de ar, alteração visual. Ah, não vai. Teria que ter pelo menos 5, viu? Não vai pontuar. Depois, assim, investigar a existência de sinais e sintomas depressivos. Você já perguntou da anedônia e do humor deprimido, só. Então, não tinha nem como... Se ele tivesse depressão, não teria como você fechar o diagnóstico, né? Porque a gente precisa de mais sintomas. E também há quanto tempo que ele tá assim, né? É importante. Para poder tentar buscar a causa da tentativa de suicídio, né? Porque eu te falei que era que ele estava tendo discussões com o pai. Mas será que ele também não estava com um quadro depressivo? Algum outro transtorno?
Então, teria que fazer mais perguntas relacionadas a alterações do humor. Mas você chega a pontuar parcial porque bastava 2. Perfeito. Depois, você perguntou de doenças psiquiátricas, tanto do paciente como da família, perguntou de outras doenças, né? Uso de medicamento e o hábito de vida, como o uso de drogas, listas ilícitas, atividade física, alimentação. Perguntou certinho da ideação suicida, né? E aqui no item 11, solicita o exame físico do paciente informando os seguintes parâmetros. Tinha que verbalizar, por mais que você não verbalizasse um por um, mas que você ia realizar o ABCDE, que a avaliação do paciente já tem que ser, no caso de intoxicações, tem que ser por ABCDE, tá certo? Perfeito. Aqui também, no item 12, solicito os exames laboratoriais. Você solicitou glicemia capilar, hemograma, ureia e creatinina, TJ e TGP, gasometria arterial. Só que aqui, no adequado, solicito ao menos 6 exames. Obrigatoriamente o item 8, né? Dosagem com inesterase. Sim, eu tinha o card, vou liberar aqui. Eu liberei e você pode ver que ela está diminuída. Eu coloquei até uma observação aqui, foi colocado até uma observação aqui no item 12, que o chubinho é um inseticida da classe dos carbomatos. E ele funciona inibindo a enzima colinesterase. Então, é importante a gente saber, né, já que, por mais que ela já te entregou, né, ali o frasco, mas sempre se atentar aos exames que são importantes, né? Nesse caso, é a dosagem de colinesterase, que vai estar diminuída, porque o chumbinho, ele inibe essa enzima colinesterase. Então, para poder ficar aí de maneira a fixar, né? Para já estar conectado. Perfeito. Solicitou certinho o eletrocardiograma de 2 derivações, né? Depois, no item 14, verbalizou certinho, verbalizou a intoxicação axiônica por carbonato, né? Ou chumbinho, também foi aceito. E você falou que estava associado a síndrome colinergética, certinho. Aí a conduta, agora a gente entra na parte da conduta, né? Então, a conduta médica inicial realmente é monitorar o paciente, né? Monitorização multiparamétrica dos sinais vitais, solicitar o acesso venoso, você falou certinho, com as vias do acesso venoso, calibrosos, né? Com os catetos número 14 e 16, tá certinho, você verbalizou. Iniciar a hidratação venosa, falou do Glasgow, né? Já indicou, como o Glasgow estava menor que 8, igual ao menor 8, já indicou a intubação traqueal e internou o paciente. Aqui foi aceito tanto o box de emergência, como terapia intensiva, né? Que é o mais indicado é encaminhar o paciente para terapia intensiva ou sala vermelha. Depois a conduta específica, né? Que é com a atropina, só que faltou verbalizar que ela seria feita por via endovenosa e que o início é imediato. A gente não vai esperar, o início é imediato. Já fez o diagnóstico, a gente já entra com a atropina. Tá certo? Então, seria parcial. Faltou falar via endovenosa. Então, sempre, pelo menos, né, a gente sabe que o INEP ele não costuma cobrar muitas doses. Mas a via a gente não pode falar se vai ser via oral, se vai ser via endovenosa. Isso é muito importante. E sempre falar se vai iniciar imediatamente, de maneira urgente, emergente. A gente viu no último PEP que o INEP tem cobrado bastante isso. Depois, sobre o item 17, é sobre a notificação compulsória ao SINAM. Então, sempre verbalizar da maneira mais completa possível, né? Eu vou fazer a notificação ao SINAM pela tentativa de suicídio e também pela intoxicação axiônica por carbonato. Então, são 2 notificações nesse caso. Certo? Você só falou da tentativa, não foi? Foi. Não, da intoxicação, na realidade. A tentativa não falei. Tá. Pronto. E certinho, você indicou, né? Após a alta, encaminhou o paciente para um CAPS, encaminhou o paciente para a equipe multidisciplinar para ele fazer o acompanhamento, né? E aí fechou, certinho. Então, esse tema, ele está abordando, assim, uma intoxicação, né, que a gente ainda não veio no INEP. A gente está vendo muitos casos, né,
esse ano de intoxicação por chumbinho, né? Então, a gente sabe que temos muitos casos, então é um tema que está sendo bem abordado. Então, acho que é importante a gente ter um checklist para poder treinar desse tema. E também nessa parte de psiquiatria, né? Porque a gente tem muitos psiquiátricos na banca, né? Perfeito. Um ótimo tema. Tá bom. Obrigada, José. Parabéns pela sua participação, pelo seu desempenho. E vamos ver outro agora. Vamos ver outro checklist. Quem gostaria de participar, que já tinha falado anteriormente? Só para eu saber o nome. Fui eu, Gabriela. Mas agora eu tô um pouco com vergonha, porque ele tá bem mais avançado. Não, jamais, Gabriela. A gente está aqui justamente para isso, para a gente trocar dicas. A hora é agora. Não tenha vergonha aqui, a gente está todo mundo aprendendo algo novo e a intenção é essa. Tá certo? Tá bom. Eu vou só buscar aqui. Tem como fazer pelo celular ou tem que ser pelo computador? Tem, agora se alguém pudesse candidatar a compartilhar a tela, né, para outras pessoas poderem. Eu compartilho novamente. Pronto, então aí não tem problema, não. Ah, beleza, então. Sim, é sobre o que Bruna perguntou sobre escala. É muito importante a gente estar sempre olhando a escala, né? Ainda mais depois do que aconteceu na clínica médica, né? Da escala da NIS. Ela é usada para órgão fosforado, essa escala. É interessante, sim, olhar. Eu acho importante a gente sempre estar olhando as escalas para avaliar a gravidade, né, do paciente. E ela é simples, né? Só um minutinho. Vou mandar o código também, se alguém quiser entrar com o código. Ah, tá. Você não entrou não, né, Gabriela? Não, ainda não. Tá, Ia entrar agora. tá certo. Vou pegar o código aqui. Ok. Preventivo. Pronto, tô na porta. Gabriela Morim? Isso. Vou Tá, liberar aqui. tá dando para me ouvir bem? Tá, sim, perfeito. Eu já Tá, liberei aí. Aí, a hora que tá. você quiser começar, você libera. Preventiva, né? Isso. Tá. Gabriela Morim, candidata à revalidação. Você compõe uma equipe de estratégia da saúde da família em uma área de alta vulnerabilidade, atendendo adolescentes acompanhados de 17 anos de idade. A ficha de acolhimento da enfermagem relata sinais vitais: 13 por 80, 130 por 80, frequência cardíaca 110, temperatura 36,5, saturação 98. Tá com uma pressão um pouco aumentada e tá taquicárdico. O adolescente relata dificuldade para dormir há mais de uma semana e quer algum medicamento para melhorar o sono. Ele apresenta ferimentos nos braços, relata ter caído de bicicleta há mais de uma semana. O adolescente encontra-se emagrecido, agitado e ansioso. Não sei se era isso. Tá.
Boa noite, sou a doutora Gabriela, a doutora que vai fazer seu atendimento hoje. Você pode me dizer seu nome, idade, nome do seu filho e idade e lugar de onde vocês são? Oi, doutora, eu tô sozinha, eu sou Rodrigo, tenho 17 anos. Ah, tá bom. Oi, Rodrigo, o que que aconteceu? Qual o motivo da sua consulta? Eu preciso de um remédio para dormir. Mas por quê, Rodrigo? O que que tá acontecendo com você que você não tá conseguindo dormir? Ah, doutora, eu não tô conseguindo dormir, e é isso. E faz quanto tempo que você tá assim? Ah, doutora, eu só não tô conseguindo dormir. Eu só quero um remédio para poder dormir. Ah, aconteceu alguma coisa na sua casa, com seus pais? Ah, doutora, essa pergunta não consta no script. Bom, tudo bem. Você bebe, fuma, faz uso de alguma droga? Não consta no script. Tá com a suas vacinas em dia? Não consta no script. É, Ai, meu Deus. Vamos lá. Você tá com dificuldade para dormir? Você não consegue dormir, quer um medicamento para dormir. É isso. Você já tomou alguma coisa Não antes? consta no script. Não, não consta. Estabelecer o diagnóstico do segmento operando no sentido. Bom, é que na verdade, para você tomar uma medicação para dormir, você é muito jovem para isso. A gente precisa entender o que está acontecendo para ver qual que é o motivo da sua insônia. Ah, Antes doutora, da gente. assim, na parte do tempo eu tô me sentindo muito triste, sabe? Aham, tá se sentindo muito triste. E desanimado também? Na maior parte do tempo eu me sinto triste, que não sinto mais prazer nas atividades que eu gostava antes. Entendi. E aí você fica muito ansioso também? Não consta no script. Tá. Então, como eu estava falando, a gente precisa estar investigando por que que você está com essa insônia, antes da gente iniciar uma medicação. É, Se for um caso de você estar muito sem dormir há muito tempo, e realmente a gente pode ver alguma coisa natural para você poder se acalmar e tudo mais. Eu vi que você caiu de bicicleta. Doutora, eu caí de bicicleta. E por quê? Foi um acidente ou do nada você caiu? Então, doutora, vou liberar aqui pro senhor o meu braço. Semana passada, né, na verdade, eu contei pra minha tia que eu caí de bicicleta. Hum, entendi. Mas tem umas marcas roxas na, no seu braço. O que que aconteceu? Então, doutora, semana passada eu contei pra minha tia que eu tinha caído de bicicleta, sabe? Mas na verdade, doutora, foi meu pai que me bateu. Depois que isso aconteceu, doutora, eu tô com medo, doutora. Eu tô pensando em me matar, doutora. Hoje não é tão forte. Mas quando aconteceu isso semana passada, eu pensava nisso o tempo todo. Mas por que que seu pai te bateu? O que que aconteceu? Doutora, ele me bate desde quando eu tinha 10 anos. Mas nunca tive coragem de contar pra ninguém, viu, doutora? A senhora é a primeira pessoa que tá sabendo disso. Eu não quero que ninguém mais saiba. Entendi. Mas isso desde os 10 anos, sem motivo algum. E a sua mãe? Sua mãe sabe disso? Não consta no script. Você mora só com seu pai ou você tem irmãos? Eu morava com meu pai, mas agora eu moro com minha tia. Ah, você tem algum irmão? Não consta no script. Tá, tudo bem. É, Bom, eu vou te ajudar, tá? Eu tô aqui para te dar o apoio que você precisar. Você pode contar comigo. É, Eu só preciso que você confie em mim e para a gente poder ter um segmento, ter um cuidado. Você tá só com a sua tia agora. Você tem contato com seu pai ainda ou não tem mais? Não consta no script. Tá. Bom,
o diagnóstico do paciente, ele tem uma depressão, e ele tem ideação suicida também. Então, é um caso que a gente precisa cuidar, né? Não tem como a gente deixar esse adolescente sozinho, sem apoio. Precisamos encaminhar ele para a equipe multi, para o CAPS, psicólogo, psiquiatra. Como ele está com essa ideação suicida, o ideal seria a gente também deixar ele em observação. E até a gente conseguir um apoio psicológico para ele. Também a gente precisa fazer uma notificação, né, uma notificação de violência física e psicológica também, e também notificação de SINAM de ideação suicida, por ser criança, né? E também acionar os órgãos reguladores, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dar seguimento a esse cuidado com esse adolescente, com a equipe multi mesmo. Eu iniciaria uma medicação para ansiedade, como fluoxetina ou estalopram, e avaliaria ele de acordo de como ele ficaria daqui umas 2 semanas. Você tem alguma dúvida? Sim, doutora. Como é que o psicólogo pode me ajudar? O psicólogo, ele vai conversar com você e vai conseguir entender melhor, e você vai conseguir superar tudo isso que você passou, entendeu? Vai ser uma forma de você superar isso, não tentar ficar com essas ideias de querer não estar, de não querer mais viver. Você também achar uma forma de apoio, de acolhimento, né? E o psicólogo vai fazer isso. A medicação também vai te ajudar nesse sentido. E aí toda a equipe vai estar disposta para estar te ajudando. O que você precisar. Tá. Meu pai vai ficar sabendo que eu vim aqui? Não, seu pai não vai ficar sabendo, não, tá? Pode ficar tranquilo. Ninguém vai conversar com seu pai, nem falar nada pro seu pai, não, tá? Vai ser uma coisa da gente tá aqui, tá? Certo, doutora. Não vai precisar fazer exame, tá? Porque é questão psicológica, então a gente não precisa entrar com exames laboratoriais. A gente vai estar só te acompanhando mesmo, tá? Certo. Bom, não tem mais nenhuma dúvida? Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Não conte no script. Bom, então eu encerro a estação. Agradeço e encerro. Vamos encerrar. Em 3, 2, 1. Pronto. Ok. Parabéns, Gabriela, né? Pela sua participação, pelo seu desempenho, tá? Não tem nada que ter vergonha. Tá todo mundo aqui para aprender, cada um, né? Na sua escala. Sempre temos algo a aprender. Isso aí não tem dúvida. A gente não pode ter vergonha, né? Porque a prova já está aí praticamente 2 meses, né? Sim. Então, não dá tempo para isso, tá? Parabéns, obrigada por ter participado. Essa, não sei se você já respondeu, porque eu acabei não olhando, mas é uma estação do INEP, tá? Foi uma estação de 2020, no tema de tentativa de suicídio e violência familiar. Uhum. Você já respondeu, porque eu não acabei não olhando.
Já Já tinha respondido respondeu o quê? essa estação, se você já tinha respondido ela. Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, realmente é uma estação, assim, que não tem muitas falas. Então, eu tô ali, não tem muitas respostas, tá? Eu vou liberar aqui o PEP. Já liberei, né? É Assim, difícil. realmente, o jeito que foi abordado ficou... Não é um tema difícil, mas do jeito que foi abordado, acabou ficando difícil, né? Justamente esse é o problema, o jeito como aborda. Então, a gente tem que ter essa malícia do que é colocado, né? Nas tarefas, do que foi disponibilizado. Então, vamos começar desde o início, né? Vamos dar uma olhada no cenário primeiro. Então, você compõe, né, uma equipe da estratégia, vai atender um adolescente desacompanhado. Então, já estava escrito ali, tá? Você chegou a perguntar da mãe, eu sei que às vezes a gente fica um pouco nervoso e acaba se passando, mas ali já estava escrito que estava desacompanhado de 17 anos. Então, é importante, sempre quando for menores de idade, sempre perguntar se está desacompanhado, aonde estão os pais, né? Por que ele veio desacompanhado? A gente, depois que pergunta o nome, pergunta qual o motivo dele ter vindo desacompanhado. Por mais que já tem 17 anos, mas é uma pergunta que é bom fazer. Depois você tinha a ficha, né? Você já fez a leitura dos sinais vitais e aí ele já vem falando um pouquinho do paciente. O paciente é um adolescente que está com dificuldade de dormir há mais de uma semana e quer algum medicamento para melhorar o sono. Ele já foi te entregando, já apresenta ferida nos braços, relata cair de bicicleta há uma semana. Aí já também te entrega outras coisas. Está emagrecido, agitado e ansioso. Então, a gente já tem que ficar, né? Ligar o alerta. Tem alguma coisa errada. A criança está emagrecida, agitada e ansiosa, vem desacompanhado, está com ferimento no braço. Então, depois as tarefas. Ela estabelecer o diagnóstico e dar o segmento do cuidado do adolescente. Então, muito aberto, né? Tipo assim, né? Que tarefa é essa? Pode ser muita coisa. Sim. Depois ele vem dar observações. Não será necessária a realização de exame físico. Muito bem, você já não fez o exame físico. Parabéns. Caso precise de algum formulário específico, basta verbalizar o que deseja. Então, isso a gente tem que ficar atento. Por que ele escreveu aqui, caso algum formulário, né? Depois, considere que estão disponíveis nesse consultório todos os materiais de registro, prontuários, atestados, receitas, né? Impressos de sistemas de informação, fichas de encaminhamento, né? Tá tudo disponível. Tá, então vamos lá ao PEP, né? Para ver o que ele queria. Tá? Ali só te liberou a imagem. Quando você perguntar se eu já tinha que liberar, tá? Porque realmente não tem o exame físico, né? Muito bem, quando você viu o hematoma, você tem que perguntar, sempre quando você vê, seja hematomas, cortes, tem que perguntar da onde veio aquilo ali. Por quê, né? Sempre também, se for uma estação de preventiva, pensando, sim, em violência. Depois ele te deu um impresso 2, eu não sei se você chegou a abrir, eu liberei quando você falou da equipe, que era pra gente liberar quando você vai avalizar essa da equipe, que tinha aqui, né, um impresso 2, que era a equipe disponível, não sei se o pessoal tá vendo aí, que tinha, caso identifique necessidade de abordagem multidisciplinar, né, ou interprofissional, está incluída, né, a rede de atenção à saúde. Esta OBS, ela conta com a equipe, né, que é os NAFs, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, que tem assistência social e psicólogo, em tempo integral. A região também, ela tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Também tem o CAPS, né, que é os Centros de Apoio Psicossocial, tanto de álcool e droga como infantil. Além de algumas iniciativas públicas e privadas para jovens e adultos em vulnerabilidade social. Então, ele já te falou que tem toda a equipe multidisciplinar disponível, tá? Mas também não é à toa. Então, vamos lá, o PEP. Então, o PEP é um PEP de 2020, assim, tá bem diferente de agora, mas a gente dá para aproveitar aqui como foi abordado e tentar adequar, né, a como poderia vir hoje, né? Então, é sempre bom quando vocês forem estudar, assim, as estações antigas do INEP, tentando sempre abordar como seria hoje. Então, vamos lá. Então, no item 1, que é a parte do acolhimento, cumprimenta e apresenta seu adolescente. E ele já vem direto, tá? Já vem direto perguntando a anamnese. Questiona sobre a insônia. Então, você questionou por que estava com insônia e eu te falei. Primeiro, ele ficou meio redutivo, né? Não querendo falar.
mas depois ele acaba falando, né? Da violência que ele sofre. Uhum. E a história da bicicleta era mentira, né? Que ele estava Sim. escondendo os hematomas. Depois, no item 3, questiona sobre a necessidade ampliadas em saúde para além da insônia, entendendo a possibilidade de violência, depressão e tentativa de suicídio. Veja que aqui ele colocou tudo junto, né? Tipo, você Sim. teria que abordar outras coisas além da insônia, né? A Uhum. violência, a depressão e a tentativa de suicídio. Se fosse hoje, com certeza não viria assim, né? Viria mais Adequado, destrinchado. realiza um questionário ampliado, buscando a verdade e causa da insônia. Hoje, com certeza, ele não ia jogar assim. Então, ele teria que fazer mais perguntas da anamnese. Uhum. Realiza, no item 4, realiza uma abordagem centrada no paciente, incluindo uma escuta ativa e estabelece relação de confiança com o paciente, né? Que foi a questão ali. Então, né, que ele mora com a tia, realmente. Mas nesse caso, a gente está fazendo notificações e no final a gente aborda esse tema. No item 4, realiza abordagem centrada na pessoa, incluindo escuta ativa e estabelece a relação de confiança com o paciente. Então, a adequada realiza uma escuta ativa e estabelece um vínculo, né? Inclina-se para frente, olha nos olhos, veja que ele, né, foi bem detalhista. Olha nos olhos do paciente, indaga as causas do problema, aplicando a saúde do paciente, né? Ampliando a Uhum. saúde do paciente. Então, assim, também está muito aberto, não está assim como hoje eles cobrariam mais esmiuçado, né? Sim. Mas aqui ele questionou os sintomas depressivos, né? Então, a gente usou esse item aqui lá na tentativa de suicídio, né? Do chumbinho. Então, eu sempre gosto de trazer 2 checklists, um do INEP, né? E um que, como poderia vir abordando mais ou menos, né? Que foi tentativa de suicídio. Então, essa parte a gente utilizou, como ele já cobrou, para você ver que aqui realmente ele fez questão, então, de ser perguntado. Porque para fazer o diagnóstico de depressão, a gente precisa dos critérios, né? Então, a gente precisa de 3, que é um pode ser a anedônia, ou o humor deprimido, ou a fadiga, né? O cansaço, e os outros associados, pelo menos mais 5, né? Então, teria que se perguntar, você está se sentindo culpado por algum... Essas coisas vocês têm que perguntar, né? Uhum. Então, da culpa, desesperança, dos pensamentos negativos, né? Dificuldade para se concentrar, do apetite também, se ele perdeu peso. Por mais que está escrito ali emagrecido, pergunte, né, da alimentação, por que que está perdendo peso, entendeu? Não importa o que está escrito na tarefa, o que está escrito ali, lá em cima no card, pergunte. Pergunte, porque vai pontuar. Então, aqui você seria parcial. Sim. Faltou Isso, algumas coisas. provavelmente, como o Iago falou, a depressão é pela violência que ele vem sofrendo. Uhum. Justamente porque a ideia suicida dele foi que ele falou, né? Que por causa da violência que ele sofre no pai, ele tem vontade de se matar. E outra coisa importante agora, no item aqui de baixo, que é investigar sobre a ideação suicida, né? Porque ele Verdade. falou que ele já pensou se matar na semana passada. Hoje não, mas ele pensou. Então, a gente tem que investigar se o paciente, ele não tem um risco ainda, né? Atual, realmente. Então, perguntar sobre o pensamento de morte, sobre ideação suicida. Ok. Mas perguntar como foi que ele, já que ele se ele tem algum plano, né? Se ele pensou na semana passada em se matar, mas ele pensou de que maneira, né? Se já tem alguma data, se já pensou antes, como, se já está tudo pronto, como é que ele acha que vai fazer, aonde. Então, lembra se for algo relacionado a isso, se ele já te falou que ele tentou se matar, então investiga isso também, tá certo? Então, seria parcial também. Sim. Depois você falou certinho, né? Falou que estava com violência física, identificou e notificou. Então, sempre identifica as violências. Então, a gente sabe que tem outras violências que devem ser perguntadas, né? Pelo menos 5 violências. Então, a gente tem que sempre lembrar, se a gente está diante do paciente que tem uma violência, perguntar as outras. É violência sexual, violência física, violência financeira, psiquiátrica, né? Ou violência verbal, né? Psicológica, perdão, psiquiátrica. Então, verbalizar, fazer as perguntas das outras violências, para ver se realmente ele também não está sofrendo. Uhum. Então, aqui, as perguntas seriam que
Se ele trabalha ou se ele estuda, né? Já que ele tem 17 anos. Se ele estuda, se ele frequenta escola, né? E se ele trabalha. Então, aí eu ia te falar que eu larguei o estudo, porque eu não estou conseguindo acompanhar, que eu também não estou trabalhando. E, tipo, já que ele está com a tia, né? Como é que ele está se mantendo? Já que o pai ele briga, né? Então, essa é a questão financeira, né? Violência Então, financeira. as outras. Ah, As entendi. violências. Tá, então as violências que nós temos a sexual, tem que perguntar se ele também não sofre violência sexual, a violência física, financeira, a psicológica. Não podemos esquecer de perguntar. Tá, ok. Nesse caso, eu não pontuaria, porque eu não identifiquei. Isso. Então, lembra sempre de verbalizar e já notificar. A física, a psicológica, né? A sexual, a financeira. Se for doméstica, né? Verbaliza a violência doméstica, se for também, que a gente não sabe como é que vem. É a negligência também. A negligência, no caso, a gente pode perguntar assim, exemplo, se o paciente ele está recebendo tudo o que ele precisa, você tem acesso a um shampoo, um sabonete, você faz uso de algum medicamento, você tem acesso a esse medicamento, você tem esse medicamento para tomar todos os dias, ou você perguntar também, você passa muito tempo sozinho para ver se está sendo negligenciado, né? Uhum. Você fica com sua tia, mas você fica sua tia com quem? Você fica quanto tempo sozinho? Né? Tipo, pensando na questão realmente do abandono. Certo. São essas 5. Tá, e depois você prescreveu, né, um antidepressivo, certinho, e verbalizou a ativação da equipe multidisciplinar. Sim. Aqui, fechou no item 9. Aí, no item 10, ele só tinha uma pergunta, tá? Então, os PEPs do DINEP, eles são realmente como estão disponibilizados. Então, aqui tinha que falar as atribuições no item 10 e no item 11. As atribuições tanto da assistente social como da psicóloga. Mas, como pergunta, eu só tinha da psicóloga. Então, teria que ser realmente a questão de ter uma maldade. Já que ele perguntou da psicóloga, vou falar da assistente social, vou falar de tudo logo. Vou falar logo sobre o tempo, vou falar de como cada pessoa vai ajudar ele, né? A equipe, então, você vai assinar a equipe multidisciplinar, né? Então, sempre verbaliza quem da equipe multidisciplinar você vai acionar. Que é diferente de uma pessoa que está com obesidade e de uma pessoa que está com problema de transtorno mental, né? Assim, psicológico. Sim. Não vão ser hoje mesmo ferramenta que a gente vai usar. Então, olha, eu vou ativar a equipe multidisciplinar porque eu vou ativar o psicólogo, a assistente social, o educador físico, que é importante você também praticar atividade física, entendeu? Então, sempre verbaliza. E já que ele perguntou infelizmente aqui teria que ter maldade para verbalizar os outros, tá? Então, às vezes eles fazem isso de maldade para nos prejudicar, só que a gente tem que tentar ser mais esperto que eles. Essa é a nossa realidade, tentar estar à frente deles, né? Então lá no item 10, explicar as atribuições da assistente social, que é o quê? Ela garante nossos direitos, né? Nossos deveres. Ou seja, a gente pode usar a assistente social para ver que políticas sociais esse adolescente tem direito, né? Tipo, jovem aprendiz, para ele trabalhar. Então, que ações sociais, né? Exemplo, ele tem direito à Bolsa Família, se ele voltar a estudar, né? Então, para tentar voltar para ele a Bolsa Família. Depois, você falou das atribuições da psicóloga, né? Como poderia ajudar ele. Mas foi colocado aí um pequeno resumo para facilitar o estudo na hora que vocês fizerem, já está aí, né? Então, é semelhante ao médico. O psicólogo, ele vai ajudar desde a promoção e a proteção à saúde, também na prevenção, ele auxilia na parte do diagnóstico, né, das doenças, também não faz parte do tratamento o psicólogo, como você explicou a ele, né, da reabilitação, redução dos danos, manutenção da saúde, ou seja, um acompanhamento integral, né? Sim. Depois, explicar também isso, Giseuza, você colocou aí os tipos de violência física, financeira, sexual, psicológica, negligência e abandono, certinho. Explicar sobre a rede de apoio, né, que temos o CRAS, que é o Centro de Referência na Assistência Social, que o CRAS, ele vai auxiliar
no caso desse menino, né, desse adolescente de 17 anos, em relação à proteção, né, em relação ao abandono que ele está sofrendo. E o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, né, dessa parte dele da tentativa de suicídio, da depressão. Então, é bom também verbalizar, porque você viu ali que ele te deu, eu creio que ele deu o impresso 2, falando o que tinha, né, a equipe que estava disponível, e aí teria que verbalizar, tipo, a função de cada equipe, né? Se vou te encaminhar para o CRAS, porque o CRAS, ele é um centro, né, de referência na assistência social para adolescentes abandonados, que vai estar avaliando a sua situação, para ver também com a sua família, para tentar encontrar, né, uma melhor forma de abordagem. Creio que seria mais ou menos isso que eles queriam que nós verbalizássemos. Também o CAPS, né? Você verbalizou. E relatou o sigilo, né? Que foi a pergunta anterior aí que fez do sigilo. Deixa eu só voltar a pergunta aqui para a gente discutir. Tá, Bruna? Mas né? aí, nesse caso, eu acho que eu não pontuaria, porque eu não falei do CRAS, eu falei do CAPS e falei da ECA, né? Então, vai manter o sigilo primeiro para a gente manter a confiança nele, porque se ele tá ele já está com medo do pai, porque o pai já, né, tem a questão da violência. Sim. Então, se na primeira consulta a gente vai falar com ele, não, eu não vou poder manter o sigilo, eu vou quebrar o sigilo, eu vou contar. Porque assim... E estação. Antes de sentar, vou dar uma olhada ao redor dessa estação. Tem alguém em pé? Tem alguém... Oi? Tá. Acho que foi sem querer. Tá. Então, eu entendo que de primeiro momento ele não, hoje, né? Então, o importante é que hoje ele não está com a ideia de suicida. Ele teve semana passada. Então, o risco atual ele não existe, né? Então, o risco dele se prejudicar hoje não existe. Então, a gente vai manter o sigilo, mas a gente já fez as notificações, né? A gente vai encaminhar ele para o CRAS, porque o CRAS vai auxiliar ele nessa parte. O CRAS é um centro de referência de assistência social. É um centro de referência de assistência social, o CRAS. Então, lá dentro do CRAS, eles fazem essa abordagem para garantir a segurança, entendeu? Do adolescente. É uma equipe, não é uma coisa só, um ambiente só. Então, é uma ferramenta que a gente tem. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente tem que manter a confiança do paciente para manter a relação, né? Médico-paciente. Então, a gente primeiro vai manter essa confiança, ele vai ter que ter essa confiança na nossa consulta aqui, para ele poder voltar, mas a gente não vai deixar ele desamparado. A gente está ativando, né, a equipe multidisciplinar, a assistência social, o CRAS e o CAPS. Né? O CAPS para a questão do suicídio e o CRAS para essa questão do abandono que ele está sofrendo. Entendeu? Sim. É um serviço de proteção, o CRAS. Dentro do CRAS, existe outro que eu notei aqui, que é o CREAS, que é já outro centro também especializado. CREAS. Dentro do CRAS existe o CREAS, e aí vai, entendeu? Entendi. Ele não vai ficar abandonado. Ele não vai sair da consulta, tipo, abandonado. Então, a gente vai ativar toda essa equipe. Sim. Mostrar o acolhimento também, né? Principalmente. Isso. É o que a gente faz na vida real, né? Isso, a gente faz as notificações. Podia notificar também o conselho tutelar, por ele ser de menor, também, é outro que cabe. O Jaime perguntou sobre a falta de comunicação, né, no PEP, a autoridade policial, pela questão da violência física, né? Mas aí a gente faz a notificação. Doutora, mas a gente não tem que fazer a notificação imediata quando tem violência física, independente, essa notificação a gente tem que fazer. A notificação, você fala ao conselho tutelar. Violência, você tem que fazer imediata, porque essa notificação, ela tem que ir para as autoridades. Não é que você vai fazer um boletim de ocorrência, é diferente. Essa é imediata. Aí, a assistente social vai fazer, junto com o CREAS, vai fazer a visita domiciliar para averiguar se tem violência doméstica. Isso aí. São notificações.
Eu creio que foi do INEP, mas realmente é assim que a gente tem que estudar mesmo, sempre pensando o que poderia hoje, né, ser cobrado além desse. Então, a comunicação ao órgão policial e também ao conselho tutelar, por ele ser de menor idade, né? Seria complementando, né? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, para verbalizar, para discutir? É que eu tive um caso, que eu trabalho básica de saúde, né, como médica do Mais Médico, e a gente teve um caso desse, e a conduta que a gente tomou, mediante que a gente tem uma assistente social dentro, quando a gente comunica, a assistente social comunica ao CREAS, o CREAS automaticamente comunica o nome, o que você acabou de falar agora, Conselho tutelar? o conselho tutelar, e eles fazem a visita. Pronto. É isso aí, tá vendo? Fechou, então. Então, lembrar também da autoridade, órgão policial, lembrando que não é boletim de ocorrência, né? É até bom verbalizar isso também, porque na última estação que teve agora, 2024.2, sobre violência sexual, a atriz perguntava se era obrigado fazer o boletim de ocorrência, né? Então, sempre deixa claro que é uma notificação interna, né, ao órgão policial, não é não é um boletim de ocorrência, né? E também o conselho tutelar também caberia aqui, que não foi cobrado, né? Então é isso, gente. A gente vai estar, pelo menos na parte preventiva, né, de medicina da família e comunidade, eu vou estar sempre tentando abordar assim, 2 temas que já caiu no INEP de alguma maneira. A notificação para o SINAM. Tá, entendi. Você já entende que a notificação para o SINAM é uma estatística, né? É questão epidemiológica. Não é que a polícia conheça. Tipo, a notificação do órgão policial seria outra, né? Não sei se era isso. Você está afirmando. Não, tem 2 notificações, a notificação do SINAM, que é epidemiológica, e a notificação imediata, que essa é de órgão policial, que nós, como os médicos, temos deveres de fazer. Isso não consta como um boletim de ocorrência. Isso. Tá? Boletim de ocorrência somente se você for presencial para fazer. Então, Lucas, em relação ao Ministério Desculpa aí, Público... boa noite. Oi? Assim, yo tengo conocimiento, así, no sé en este caso de violencia, mas violencia sexual sí es obligada a hacer a la policía. Violencia sexual más violencia doméstica y otro tipo de violencia, no sé si es obligado a hacer un boletín, o sea, notificar a la policía. Ahora, si es obligado a notificar para o SINAM. Y la violencia sexual también. Es obligado que un médico tenga que notificar para a polícia. Agora, a outra, não sei. Sim, para notificação ao órgão policial, que é outra coisa. Também tem que ser. Eu vou ter que dar uma olhada, porque eu também não estou com essa dúvida. É a mesma coisa, tá? É violência, é notificação de imediato que a gente tem que fazer. A gente nunca pode fazer nem a violência sexual, se a paciente chegar e contar para a gente que foi estuprada, que teve força, isso, a única pessoa que cabe a fazer O boletim de ocorrência faz a paciente. Só que o médico faz a notificação à polícia quando é violência sexual ou quando é uma violência com um menino, por exemplo, um suspeito de violência física, não? Isso sim. Mas, por exemplo, violência entre um homem e uma mulher, essas coisas aí eu acho que é um pouco delicado, não? Que o médico se meta em isso. E sim, não sei se é obrigado que o médico tenha que fazer. Não, eu creio que acho que não. A gente fica até na parte do conselho tutelar. Então, a gente tem fica no conselho tutelar. Artigo no Código de Ética falando disso. Isso. Olha lá que dá. Ô, doutora. Oi. Nesse caso aí vai só notificar o conselho tutelar. O médico ele não tem mais do que isso não. De comunicar a polícia. O conselho tutelar ele vai ter que ir até a casa dos familiares para ver o que está acontecendo após
ele vê o caso, ele aí que ele vai ter que colocar a polícia, mais ou menos essa parte, mas até então, para violência física, até onde eu estudei, não notifica Isso. a policial. Quem tem esse dever é o Conselho Tutelar. Isso. Então, vamos ficar assim, ó. Para ficar com dúvida. A gente vai fazer notificação, se não, das violências que for, né? Da tentativa de suicídio, se tiver, e das violências todas que tiverem. A gente vai fazer as perguntas, vamos fazer a anamnese para ver qual o tipo de violência que o paciente está sofrendo. Vamos notificar cada violência. Como ele é de menor, a gente vai notificar o Conselho Tutelar. E é o Conselho Tutelar, a partir daí em diante. Vamos entrar nas questões, né? Do Conselho Tutelar. É ele que vai tomar as decisões. E Só é permitido, doutora, desculpa lhe interromper, quando há risco iminente de outra violência. Quando há risco iminente de jovem, aí você pode notificar a autoridade policial. Um exemplo, o paciente relata que se ele voltar a casa, ou então o parente está atrás dele, entendeu? Está perseguindo ele, aí tem que comunicar à autoridade policial. Mas se for uma violência só, ele relata que vem acontecendo crônico, aí vai o Conselho Tutelar. sim, porque na verdade, o caso dele já tem mais de 7 anos, né? Ele sofre desde 10 anos, então cabe aí já uma estrutura maior para poder resolver o problema dele, né? Então, aí a gente vai fazer até o Conselho Tutelar, que é a nossa obrigação, e daí adiante já é o Conselho Tutelar que vai tomar as medidas, né? Então, a gente, nesse caso aqui, para resumir, a gente vai notificar todas as violências que tiver, a gente vai ativar uma equipe multidisciplinar, né? E a gente vai encaminhar o paciente para o CRAS e para o CAPS, no caso desse paciente, né? E o CRAS, que tem o CREAS dentro, né, que é responsável pelo esse centro de referência de pacientes que estão em situações de abandono de risco, né? É um serviço de proteção que tem dentro do CRAS, que é o CREAS. Em relação ao boletim... Sobre a pergunta da colega, eu quero contribuir com o seguinte. Ela pergunta se todos os tipos de violências e quais tipos de violências é nossa obrigação fazer notificação. Todos. Depende, não são todos, mas são aqueles em que envolve criança, envolve mulheres, envolve idosos e envolve violência dentro de uma casa, seja de mulher contra homem ou de homem contra mulher. As violências que são provenientes, por exemplo, da rua, não é necessária não é necessária notificação, desde que não envolva a violência contra uma mulher. E nem todas são notificadas ao Conselho Tutelar, né? Tem que lembrar que, quando é pediatria, a gente aciona Conselho Tutelar. Na ausência de um Conselho Tutelar no município ou local em que esteja trabalhando, eu aciono a Vara da Infância e da Juventude. Quando não é criança, eu aciono os devidos órgãos, órgão de proteção a idoso, enfim. Quando eu não tenho nenhum órgão para acionar, porque isso acontece principalmente em municípios pequenos, quando não tem pessoal de plantão, né, de conselho tutelar, enfim, eu sim posso estar acionando a polícia diretamente. Não há necessidade que eu vá até uma delegacia, por exemplo, e nem que eu faça um boletim de ocorrência, mas eu também posso estar chamando a autoridade policial no local, se eu me sentir que isso vai ser mais seguro para mim e para o paciente. Muito bem, muito obrigada, Graciele, pela sua participação, pela sua contribuição. Como você falou, realmente, eu falei todos, mas realmente, todos, assim, no caso das violências física, né, financeira, psicológica, sexual, né, negligência, nesse caso, diretamente ao paciente, né? Vamos notificar o SINAM. Obrigada, gente, pela contribuição de todos. Se alguém tem mais alguma contribuição para verbalizar, deixo aberto o espaço. Então é isso, acho que já podemos finalizar. Agradeço a participação de todos, a contribuição de todos. E sim, as aulas ficam gravadas.